seguida, o Conselho de Representantes vem apresentar todos os aspectos da doença neste segundo fórum. Hoje, que coincidentemente é o dia da osteoporose, quero chamar aqui à frente os palestrantes. Dr. José Carlos Duarte dos Santos, pediatra. Doutora Norma Benvenuti, ginecologista. Doutor Renato Menezes de Burro, neurologista. Doutora Itamar Sofia do Canto, ortopedista. Dr. Luiz José Vara Duarte, nutrólogo e endocrinologista. Como vem pelas especialidades, nós temos então o segundo debate multidisciplinar. Eu, Lia Cerutes Corteganha, mediarei este debate. Daríamos início, então, com o Dr. José Carlos Duarte dos Santos, com o tema Programa de Prevenção da Osteoporose desde a Infância. Eu acredito, em primeiro lugar, queria cumprimentar a doutora Lia pela organização deste segundo fórum. E quando ela me apresentou o tema, sem dúvida, eu entendi como um desafio. Até num país como o nosso, falar sobre a osteoporose com uma visão promocional preventivista desde a infância sempre é um desafio, devido às características sociais, inclusive da medicina, absolutamente imediatistas que a gente tem. Oi, mais próximo. Eu e o Itamar vamos ter uma atividade de... Também, infelizmente, nós não temos dados no país que sejam absolutamente fidedignos e deem a prevalência da osteoporose no Brasil. Eu apresento a vocês dados de incidência estimativa a partir de dois autores, Bender e Coelho, em 2006. Estima-se que no Brasil existam 5,5 milhões de brasileiros com osteoporose, dos quais 1.600.000 apresentarão fraturas num ano. Dessas, 200.000 serão de quadril, 400.000 serão vertebrais e em torno de 1 milhão de punhos. O custo social, econômico que isso traz à nação. Também sabemos que provavelmente em torno de 38%, especialmente das mulheres que apresentarem fratura de quadril, um número muito expressivo, elas poderão morrer dentro de um ano como consequência dessa fratura. Necessários. Hoje em dia chega-se à longevidade maior e não se tem condições de cuidar e reabilitar todo mundo. Mas, cada vez é mais necessário, o próprio Conselho Federal de Medicina está batendo nisso, é necessário que se tenha cuidados paliativos mais humanizados para que a morte seja menos dolorosa e mais digna. Então, os níveis de prevenção aumentassem. Como é que a gente faz? Pode passar. Como é que nós fazemos ações de prevenção primária? O indivíduo, diz Daniel Serrão, ele é o mesmo, desde o zigoto até a morte. Depende só do ponto de vista de nós olharmos para ele. Todos nós fomos já um feto. E todos nós seremos, alguns já somos, um velho. Então, na verdade, é importante que
nós trabalhamos coisas básicas. Aquelas pessoas que recebem aleitamento materno exclusivo por 6 meses têm melhor qualidade de vida afetiva, funcional, fisiológica. Uma coisa que é esquecida, a adição de vitamina D nos 2 primeiros anos de vida. Infelizmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria esqueceu dessa recomendação. Como o nosso Ministério da Saúde esqueceu que velho no Rio Grande do Sul não é igual a velho no Amazonas, como aquele supervisor disse na entrevista do jornal Zero Hora. Infelizmente não é. Criança no Rio Grande do Sul não é igual a criança em Pernambuco, pela insolação, pelo aspecto meridional. Nós temos crianças lindas com creditais. Então, nós precisamos melhorar o aporte de vitamina D desde o início, com nutrição adequada. Eu não vou falar em nutrição, o Wagner é especialista nisso, ele vai nos dar uma aula. Seguinte, as quantidades diárias necessárias de cálcio por faixa etária: 400 miligramas por dia nos primeiros 6 meses, 600 miligramas por dia dos 7 meses ao primeiro ano, do primeiro ano aos 10 anos, 800 miligramas por dia, na adolescência, 1.200 miligramas por dia, dos 15 aos 18 anos, ou gestantes, ou mães que amamentam, 1.300 a 1.500 miligramas por dia. Seguinte, a alimentação balanceada, ela faz parte dessa prevenção primordial do estilo de vida. O consumo de laticínios, o consumo de peixes, vegetais, legumes e frutas, a mesma coisa. Isso é da ordem do professor Wagner. Eu vou só citar. Aonde nós encontramos cálcio? Iogurtes, leite desnatado melhor que leite integral, queijo, inteiro uma laranja, nós temos cálcio. Em tudo. Agora, como é que se faz a prevenção primordial? Prática regular de exercícios, controle sistemático de peso, não fumem, evitem o álcool, evitem o café e os refrigerantes. Tudo isso é sabido. Só que temos um problema. Adolescente não vai ao médico. Criança precisa dos pais. Homem, adulto jovem, não vai ao médico. Então, tudo isso aqui são palavras ao ar, ao vento. Não vai funcionar. E eu estou com problema. Então, eu tenho discurso e não tenho fato. O seguinte, tá bom? Só há um caminho aqui. Entender que a educação, ela não é um fim, e sim um meio. E eu vou buscar a realização do ser humano. Então, não é através do exercício da minha medicina. Só há um caminho para isso. É ensinar e introjetar nas crianças hábitos saudáveis de vida. Que controlar peso é necessário. Que não fumar é necessário. Que usar o cinto de segurança é fundamental. Então, isso tudo passa pela escola. A escola, ela não ensina o que deve. Inclusive, não tem disciplina sobre prática em saúde, que é o que nós deveríamos aqui. E saber o indivíduo. Então, a osteoporose é um dos assuntos de prática em saúde que nós temos que ter. E aonde que vai ser ensinado? Ensinado que esse indivíduo vai ter que ter na sua adolescência um consumo correto de cálcio, fatores de vida que façam com que ele tenha um equilíbrio funcional, uma prática de exercícios, que ele não possa ficar o tempo inteiro só no computador, trancado dentro de casa num ambiente escuro, que não pegue sol. Que o sol é necessário, que a prática de exercício é necessária. Não aquela aulinha de ginástica uma vez por semana. Aquilo não funciona nada, não pratica nada, não faz nada. A mesma coisa que não adianta ensinar o ciclo de um parasita, mas eles não sabem que é água potável, não sabem para onde vai o esgoto. Então, na verdade, qualquer assunto que se fale, seja a prevenção do tabagismo ou a prevenção da osteoporose, precisa de uma escola ampla, que dê ao indivíduo uma educação ampla e que ele saiba o que é vida. Há 20 anos, que é pesquisado inclusive lá na Folha em Rio Grande, a incidência de gravidez na adolescência, ela não muda.
Não muda por quê? Porque quando nós falamos para adolescentes, elas já estão grávidas, elas já têm vida sexual ativa. Então nós chegamos sempre tarde, ou falamos ao Léo, o último. Então, o que a gente está falando aqui? Que a gente deve criar e consolidar hábitos saudáveis de vida. Não nós, mas sim na escola. Vocês vejam a revolução que aconteceu com o lixo na escola. Na década de 90, as crianças aprenderam o cuidado com o planeta, com a água, com o lixo. Isto mudou a coleta, inclusive quase que nós não chegamos, né, Mara? A coleta seletiva de lixo. Os aspectos que isso tem. Isto hoje está sedimentado, mas não está sedimentado porque uma pessoa vai perder massa óssea ao longo da vida, que ela acumula massa óssea em determinado momento. Isso ninguém sabe. Os adolescentes passam sem saber disso. Agora, se eles praticarem o modelo educativo que o contempla na sua integralidade, ele poderá ser um adulto menos doente. A mesma coisa se a gente jogar para a aterosclerose, se não jogarmos para as doenças cardiovasculares degenerativas, para o diabetes, assim sucessivamente. O que nos falta, infelizmente, é isso aqui. E nós podemos trabalhar nesse sentido, tentando motivar para que se modifiquem os hábitos a partir daqui. Era isso o meu recado. Obrigada, doutora Carlos. Então vamos agora à doutora Norma Benvenuti, falando então sobre osteoporose e climatéria. Bom, todos nos aqui. Tá. Então, nós já falamos aqui de osteoporose na infância, um pouco na adolescência. Quando falaste comigo, tu me pediste assim, a atividade física como uma promoção de saúde para evitar a osteoporose. E como o nosso seminário é baseado em prevenção, então nós não podemos já partir da osteoporose instalada. Então tem que ser antes. Então agora nós vamos fazer exercícios físicos. Então vai ser bem um pouquinho diferente da palestra anterior. E vocês vão ver que são tópicos que a gente vai aprendendo mais coisas. Quando nós saímos daqui, todo mundo vai dizer as mesmas coisas, todo mundo vai sair fixado em prevenção da osteoporose, porque depois de instalada, pouca coisa a fazer. Então, pode ser. Então, o estilo de vida, então, prevenção da osteoporose. Então, começando assim, um dos fatores, então, de risco que ele citou lá foi a vida sedentária ou com pouca atividade física. O que é uma atividade física? É tudo aquelas atividades que a gente faz durante o dia que exigem um gasto de energia. E o que além desse benefício próprio, aumento da atividade física, vai o quê? Melhorar se todas as pessoas tivessem uma atividade física, não é um exercício físico, é uma atividade física, diminuiria, então, os custos com tratamento, com hospitalização e refletindo em toda uma comunidade. Agora o sinal vai ser atividade física, então, olha só que vem várias repetições. Desde as primeiras décadas de vida e prolongando-se até além, surge como uma das preventivas e terapêuticas de combate à osteoporose, oferecendo a melhor qualidade de vida às pessoas idosas, evitando que elas caiam, consequentemente que tenham fraturas. O que agora já é o exercício físico? Que nós falamos de atividade física. Exercício físico já é uma coisa planejada, sistemática, repetitiva e realizada com o intuito de melhorar alguma coisa dentro do corpo. Os adolescentes que apresentam músculos fortes e densos são decorrentes, por quê? Porque fazem exercícios continuados. E a massa óssea fica entre os 20 e 25 anos. Lembrando que na mulher, por ser a puberdade antes do masculino, elas adquirem o pico da massa óssea antes dos meninos. E em torno dos 20 e 25 anos, em ambos os sexos, permanece um platô até os 35 anos, e depois disso os homens e mulheres caminham regularmente. Bom, agora, a morbidade crônica que acompanha por muitos anos horrores de mulheres,
vai afetar a sua qualidade de vida. E lembrando que 90% de uma menina de 14, 15 anos já está pronta a massa óssea, não chegando ao pico, mas já está mais do que aquela toda a massa adquirida. E, olha, preciso de vários autores, completando até os 35 anos. E não podemos esquecer, então, que isso precisa também, não é só a atividade física sozinha, mas sim aqueles outros complementos, inclusive cálcio e vitamina D. O pico da massa óssea do fêmur e da coluna antecede os 20 e pode ser estimulado pela atividade física, mantendo a densidade mineral óssea mais longe dos níveis para a futura, lá adiante, osteoporose. A gente recebe, eu trouxe um catálogo assim que a osteoporose é uma doença silenciosa. Mas temos que lembrar que o osso está em contínua formação e absorção, formação e reabsorção. E as mulheres chegam a perder 50% dessa massa óssea depois na menopausa, quando inicia o climatério. E os homens, infelizmente, só 25%. Tá? A falta de atividade física ou a pouca ingestão de cálcio na infância e na adolescência torna então esses ossos mais frágeis. E a mulher tem 2 períodos de remodulação óssea. Um é na puberdade, quando se acentua a formação, e outro na menopausa, quando se acentua a reabsorção do osso. E a determinação de qual tipo de atividade física seja necessária na adolescência para manter esse pico de massa óssea é importante. Por isso que eu lhe diz, olha, tem que ser na adolescência que a gente tem que fazer alguma coisa, na infância e na adolescência. Então, cuja incidência vai atingir então, a osteoporose, principalmente nessas mulheres pós-menopáusicas. Inclusive, são tópicos de vários autores que eles foram afirmando quase que as mesmas coisas. Tá? Bom, um benefício importante é que se esses adolescentes estão acostumados a fazer exercícios, eles vão continuar fazendo exercícios na vida adulta e por aí afora. E inclusive, outras doenças crônicas, não só a osteoporose, mas as doenças cardiológicas, depois tem outros lá de série. Então, esta adolescência, olha, citado, repetido, é o ideal, o crucial para o estabelecimento desse pico de massa óssea, dessa densidade mineral óssea. De maneiras que deve ser um projeto ao longo da vida, estimulando então esses hábitos e cuidados desde a infância, e que vai então diminuir lá adiante a morbidade e a mortalidade causada pelos problemas da osteoporose. E o que acontece? Durante a atividade física, com a contração da musculatura, o osso entende isso, essa interpretação, esse termo interpretação é algo bioquímico, tá? E essa deformação como estímulo à formação, que depois nós veremos como é que acontece isso. Seguinte, então, a atividade física faz uma deformação. E o método que tem, existe marcadores que vão medir a formação e a reabsorção, dependendo da sua bioquímica. Lembrando que as células daquelas lá, osteoclastos, tá? Então, a formação seria mais da responsabilidade osteoblástica e osteócitos. E a reabsorção já seria dos osteoclastos. E esta medida, essa variação entre a formação e a reabsorção é que vão nos dar o que é o que está adquirindo, anabolismo, e o que está perdendo, o catabolismo. E entre os marcadores, nós temos a fosfatase alcalina óssea, que é específica dos osteoblastos, e a osteocalcina, que ela vai ver a densidade dessa matriz óssea. E os da reabsorção são subprodutos, depois o que vai para a circulação. Esses marcadores aí, todos são séricos, estão todos no sangue. Mas isso não é uma coisa assim, habitual, viu? Tá? A gente cita, mas não é um que tenha que ser feito. Tá? Embora a atividade física seja importante, tem os outros fatores já citados: nutrição, genética do indivíduo e ainda o equilíbrio hormonal.
O aumento da densidade, então, se deve à estimulação da formação e não pela diminuição da reabsorção. Então, tem que formar mais do que perder mais. Então, forma mais osso, mas isso não seria por conta de perder osso, e sim pela formação de mais osso. Em nível celular, essa sobrecarga, foi o que eu disse, interpretação, ali, lá disse interpretação bioquímica, é uma sobrecarga do exercício. Os osteócitos estimulam os osteoblastos, isso é bioquímica, tá? E, então, esse estresse aplicado, eles vão liberar fatores que estimulam, então, a produção dessa matriz óssea, tornando ela, então, mais, não é PECs não seria densa, mais calcificada, tá? Bom, atividade física, então, faz por efeito direto no osso e também indireto. Indireto já pega os fatores hormonais, que isso vai ser importante para a gente entender o mecanismo da menopausa. A força mecânica, então, quando aplicada no tecido, forma, então, os processos de remodelação óssea. E esses sinais, então, é bioquímico, são captados, então, pelo osteócito, que é a principal célula. Ele estimula os osteoblastos e vão formar essa matriz óssea. Então, o exercício físico faz com que, na intimidade celular do tecido ósseo, faça com que haja mais formação de matriz óssea. É esse o mecanismo do exercício físico. Vocês viram, então, a importância do exercício físico na formação dessa matriz. Tá? E o efeito indireto já é por conta dos hormônios. Tá? E não é só o hormônio, esses hormônios, progesterona, o estrogênio, não, também tem fatores liberadores do hormônio do crescimento, tá? Inclusive, a gente pode notar que todas aquelas atletas que fazem bastante exercício físico, elas são magrinhas, baixinhas, né? E elas perdem muita massa óssea, né? Tá? Por causa do exercício, exercício muito intenso. O exercício físico, então, também ele desencadeia não só então por efeito indireto naquele mecanismo. Hipotálamo, hipófise, adrenal, hipotálamo, hipófise e tônus. Tá? O treinamento de força previne a osteoporose. Então, essa perda óssea na menopausa pode ser atenuada por esse efeito treinamento de força nessas mulheres. E esse treinamento dos homens também, o treinamento de força também. Por sinal, os homens cultuam bastante o treinamento de força. E esse treinamento ainda ajuda a pessoa a manter um certo equilíbrio, inclusive influencia na parte emocional. Tá? E atividade física, muscular, e diminui, o objetivo é diminuir as fraturas. Então, as pessoas que vão ser acometidas de osteoporose de terceira idade, geralmente não sabem, como ele falou no final da palestra. Não tem conhecimento que é na infância, na juventude, que vai se ganhar a massa óssea. Então, quanto maior a possibilidade dessas pessoas, na educação, conhecerem o que vai poder, que vai dar esse problema, melhor. Isso seria, então, um povo educado. Educado, bem no sentido não é delicado, é educado. Tá? Seguindo. Bom. Então, o risco de osteoporose vai sempre estar diretamente ligado a esse pico de massa óssea que a criança ou adolescente pegou naquela faixa etária. Tá? E daí para diminuir, então, as fraturas. E como as pessoas estão vivendo mais, elas têm mais chance de saber o que pode fazer para evitar, então, esse problema da osteoporose. As recomendações, então, conhecer o estado reprodutivo das mulheres. O que aconteceu um pouquinho é a menarca tardia, tá? Que faz com que vai aumentar a chance de ter osteoporose, não a precoce. A tardia, por causa da falta de hormônios aqui, já perdeu um bom tempo de hormônios aqui. As duas circunstâncias. A menarca precoce também ela vai produzir um indivíduo menor e com menor massa óssea. Estou dizendo em relação a hormônios, tá? E consumo de cálcio, lembrar das merendas das escolas, que poderia ser bastante estimulada, né, por Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, ricas em cálcio e vitamina D, porque a vitamina D parece que não tem quase em poucos alimentos, né?
Tá? Bom, e, mais importante, incrementar o nível da atividade física. Não soltar os alunos no pátio com uma bola e corram atrás da bola, façam o que quiserem. Tá? Isso, além disso, a parte educativa, né, do esporte. Né? Com os dois hormônios, estrógenos e progesterona, então eles atuam direto no osso ou indireto. Então, lá nos osteoblastos, tem receptores de estrogênio. Tendo receptor de estrogênio, então ele vai influenciar nesse metabolismo ósseo. Tá? Pode prosseguir. Em relação aos osteoblastos, então ele aumentaria a diferenciação, ajudando a fazer a mineralização. Lembrando, então, que regula uma porção de proteínas do colágeno. Já o estrogênio inibe indiretamente, porque ele vai fazer com que haja menos reabsorção óssea. Então, é diretamente na célula, por essa célula responder ao estrogênio, e indiretamente, porque vai também inibir a reabsorção através da liberação de citocinas, prostaglandinas e fatores do crescimento. Bom, e a progesterona também participa. Já a progesterona, ela participa fabricando osteoblastos e osteócitos. Tá? Então, ela vai naquelas células osteoprogenitoras. E faz com que estimule, então, sempre pensando na matriz óssea. Lembrar que os pacientes que tomam por muito tempo aquelas injeções de progesterona, eu quero menstruar, não sei o que, vai cair aqui. E outra coisa também, se deixar bastante tempo a paciente sem ovular, isso faz também com que... Porque existe uma mania de não querer menstruar mais. Tá? Ninguém quer menstruar, então toca um anticoncepcional direto, tá? Então, isso faz com que vai diminuir. Só que isso aqui não é mais na adolescência, porque depois que já pegou essa pico de massa óssea na vida adulta, aí não vai influenciar tanto isso aí. É mais na nossa infância e adolescência, né? Tá? Bom, então, a progesterona, tá? Isso aí não... Agora, os atletas demais, agora o contrário, treinamento intenso, o baixo nível para que haja a conversão do estrogênio. Isso faz com que essas meninas, então, vão ter uma massa óssea menor. Mas parece que é solucionado melhorando, então, a sua alimentação. As atletas precisam se alimentar bem. Sempre levam, pelo menos assim, para aqueles times que jogam mal, agora, porcamente, já vai com o nutricionista junto, né? De certo, essas atletas são seguidas, né? Por nutricionista. Então, a dieta tem que ser bem balanceada e rica em cálcio e vitamina D, tá? Para essas atletas seguirem. E essa baixa de produção hormonal dessas atletas já seria, então, por efeito central e não só direto no osso. Bom, algumas modalidades de exercício parecem interferir melhor. Então, não interessa, você vê com a quantidade de sobrecarga e aonde, aliás, interessa a quantidade de sobrecarga, aonde que ele é feita e a intensidade com que a força essa sobrecarga para dar a resposta para o treinamento. E pode ocorrer, preste atenção, isso aqui está dando esverdeado aqui, ó. Pode ocorrer em qualquer idade, só que precisa então sempre ser supervisionado. Então isso acontece em ambos os sexos, em qualquer idade. Essa resposta óssea a um treinamento de força. E o mecanismo para aumento, através do treinamento de força, passa por onde? No músculo que é aplicada essa deformação. Lembrando que quando a gente fala em músculo, é que o músculo, o osso interpreta essa deformação no músculo como uma ativação das células osteoblásticas e osteócitas. Então, os custos, já foi falado, que são enormes. Então, o exercício físico praticado na segunda década de vida parece aumentar o pico de massa óssea e ser mais efetivo na prevenção. Portanto, nós devemos... Pode passar aqui.
tirar as pedras do caminho da osteoporose. Tá? Seguinte. Numa investigação com adolescentes do sexo masculino, os resultados indicam intenso anabolismo entre 14 e 16 anos. Atividade física, em especial todos aqueles que é contra a gravidade, é importante, então, de novo, doutor, é importante para pegar o pico de massa óssea na adolescência. Seguinte. Se sugere usar então exercícios com peso e não fisioterapia com peso. Quer dizer, o que eu vou fazer fisioterapia de peso? Não, exercício de força. Tá? Isso é questão só de letras, né? E a musculação, então, é importante para o estímulo da massa óssea, só que ela é limitada pela baixa idade, não pode ser começar muito cedo, tem que ter uma boa supervisão profissional. Tá? Não é assim dizer para todas as crianças, agora vocês vão fazer tudo que é exercício. Não é assim. E também não é só, também existem outras atividades, por exemplo, ali, que pode estimular a massa óssea, a dança. A dança, se tu lembrar que vocês dão uma baixadinha, olha o músculo da coxa, o músculo dos braços, torce para cá, torce para lá. Lembrando sempre que as pessoas de mais idade, essa flexão da coluna, tá? Isso não foi dito por mim, foi por causa do professor de musculação. Essa flexão da coluna, ela pode dar ruptura de vértebras. Então não é aconselhável para as pessoas que já têm uma idade da primavera, não é? Do inverno, da primavera, tá? Então não é aconselhável. Agora, a extensão lateral, tudo, elas são aconselháveis. Esse material que eu consegui aqui são de teses, tudo da parte de educação física, tá? Da academia. Eu sei que eu acho que é mais de 15 trabalhos, tá? No final, você me avisa que tinha alguma coisa. Então, lembrar então que a densidade mineral óssea associa exercícios, força muscular e a composição do corpo. Tudo isso vai ser benéfico para a pessoa, tá? Bom, a comprovação então que esses exercícios físicos, lá na adolescência, 7 a 8% continuam tranquilos nessa baixada após os 35 anos, tá? E, feitos exercícios, esses aqui são trabalhos citados com ginastas, que eles apresentaram retardo do crescimento e maior frequência de distúrbios locomotores. E além, então, de outros desequilíbrios hormonais, inclusive tireoide e cortisol. Tá? Bom, o exercício físico age como um todo, não é só no osso, age também nas cartilagens de crescimento. Então, esse estresse que vai afetar o músculo, ele faz com que também os condrócitos também entrem no mesmo metabolismo bioquímico. Isso faz com que também faça melhor o reparo de fraturas. Tá? Isso que é importante. Nos ossos longos, depois, principalmente quando há fraturas, os condrócitos agem bastante nesses aí. Tá? Pode passar a seguir. A superalimentação, exercícios excessivos, não elevará o pico da massa óssea quando os adultos se acordarem que podem perder massa óssea, tá? Porque isso também é genético. Já é um dos fatores que levam a osteoporose, que é genético. Bom, existe diferença também entre as pessoas que fazem exercício. Aqueles que fazem exercícios, os ginastas, por exemplo, que fazem mais exercícios musculares, terão mais massa óssea do que os corredores. Por sua vez, os corredores terão mais massa óssea que os nadadores. Porque isso faz, a natação, por exemplo, não é o exercício mais indicado para a prevenção da osteoporose. Hoje todo mundo manda as pacientes, né, as senhoras, para fazer a hidroginástica. Para a osteoporose não é o exercício mais indicado. Tá? Então, o que vai acontecer? O paciente vai se sentir melhor, sabendo que está fazendo alguma coisa, a cabeça vai ser melhor, dentro da cabeça. A força muscular, a coordenação motora, evitando as quedas e as fraturas. Isso
pode melhorar, mas não com efeito direto sobre a musculatura. Bom, acho que tem aqui depois. Os jovens, então, os mais indicados são aqueles que fazem, aqueles que largam a bola lá para eles, o vôlei, futebol, são os mais indicados, então. Isso teria que ter bastante na escola. E houve uma época, me lembro, em São Luís, que nós tínhamos não tinha professor de educação física. Não tinha, era uma carência, na mesma época você que era inglês e educação física, não tinha carência de professores. E nós estamos... Eram os militares que davam a educação física. Também, que faziam os exercícios casqueiros, as coisas. Bom, isso faz com que a própria escola não estimule tanto a atividade física. Tá? Isso é muito importante, principalmente a educação do físico. O RUR de atestados médicos, quer dizer, nossos atestados nas escolas. Houve uma época em que eu sou professora, né? E eu fui passada para a parte médica. Tinha um aluno que não fazia educação física de campo, porque ele tinha uma válvula cerebral. O resto, todos faziam exercício físico, porque os atestados que traziam, eu exigia raio-x disso, não sei o que, e os pais se aborreciam daquela história, porque andar atrás, eu disse, vai fazer educação física, é mais fácil, não fazer. E não aceitava os atestados. Tá? Eu pedia mais coisas, entende? Eu não dizia, não quero ser atestado. Eu pedia, para me comprovar por isso, por aquilo que não pode fazer. Os asmáticos, o exercício físico melhora. Asmático não podia fazer, bronquite podia fazer. Isso em escolas públicas, porque eu trabalhava no estado, públicas, em que centrais da cidade o nível era melhor. Que tinha de asmático e tomando remédio, os remédios para déficit de atenção, não sei o quê, tudo, e não podia fazer educação física. A educação física melhora tudo isso. Tá? Bom, o problema então é a sobrecarga do esqueleto, que merece atenção. É preciso cuidado com a articulação, até as articulações, por isso que depois o exercício na outra idade tem que ser com alguém monitorando. Não pode ser assim, soltado. Bom, seguinte. Necessidade, então, da vitamina D. A aceitação do exercício físico não é boa. Recomendo-se, então, a caminhada, a corrida, que vai ter, combina a gravidade com a contração muscular, para sobrecarregar mecanicamente os ossos. Os ossos têm que ser exigidos. E a corrida e a caminhada, principalmente os ossos inferiores, a coluna, coxa, pernas, tá? Bom, seguinte. A natação é insuficiente, mas quem melhora é a sobrecarga sobre o rádio e os metatarsos. Cada pessoa é agora é genética, então tem que ser exercícios individuais para cada uma pessoa. Não pode ser, todos vocês vão carregar 20 quilos, todos vocês vão fazer isso. Não é assim. Tá? Estudos demonstram que o estilo de vida ativo, menor possibilidade de morte prematura e melhor qualidade de vida. É muito comum a gente observar quando engravidam as pessoas assim, qual exercício que eu vou fazer? Quais exercícios eu fazia antes? Nenhum, então tu não vai fazer. Não tem que começar porque engravidou fazer exercício físico. Tá? Eu nem digo, até o terceiro mês não faz nada. Depois do terceiro mês tu vai caminhar. Mas eu fazia isso, mas aquilo, então tu vai continuar fazendo. Mas não pode iniciar uma atividade física quando tem uma sobrecarga, já tem uma sobrecarga dentro de si. Iniciar. Bom, além então das fraturas osteoporóticas, o exercício melhora tudo isso aí. Então, é para os cardiologistas, é para os neuro, é para todos, né? Os endócrinos, os oncologistas, os gastro, tá? Obesidade, depressão e ansiedade e retardamento da comportamento. É que nós estamos falando só na osteoporose, mas o exercício físico melhora tudo. E indivíduos saudáveis entre 18 e 65 anos devem realizar pelo menos 30 minutos de carga moderada todos os dias. Meia horinha. Acho que todos nós podemos dispensar o nosso tempo meia horinha. E fazer uma caminhadinha rapidinha, não olhando vitrine. Tá? E, se não der isso aí, 3 vezes por semana, uns 20 minutos, nós já há uma sobrecarga maior. Os benefícios da atividade para a saúde já foi dito.
e as articulações também ficam mais saudáveis. Na criança, a criança então adota um estilo de vida na idade adulta, auxilia a proteção óssea na idade adulta, e no adulto auxilia o desenvolvimento e manutenção dos ossos, músculos e articulações. Nos idosos, reduz as quedas. Lembre do equilíbrio que o exercício físico dá, porque muitas pessoas caem porque perdem o equilíbrio, tá? E não tem lesão nenhuma, tá? E nos idosos, então, reduz as quedas, possíveis lesões. E também é auxiliar o exercício, olha, atenção, auxiliar no tratamento da osteoporose, tá? Já está lá. Bom, 38, 54%, falaste uma estatística diferente um pouquinho, mas está no meio daquelas ali. Por fatores relacionados ao estilo de vida, tais como a nutrição, a deficiência da vitamina D, então tem um papel bastante importante. E o que é uma qualidade de vida? É a capacidade da pessoa conseguir fazer as coisas mínimas para o seu corpo sem problema nenhum. Se deslocar de um lugar para outro, caminhar, tá? Se alimentar. Isso é qualidade de vida. As pessoas do interior da minha cidade pensam que qualidade de vida é se mudar para Porto Alegre. Inclusive, quando eu vi que a maior estatística de mulheres isoladas é em Porto Alegre, morando sozinhas em Porto Alegre, ontem, eu lembrei, então, que as do interior, viuvou, veio para Porto Alegre, se desquitou, se divorciou, se separou, veio para Porto Alegre. Tudo veio para Porto Alegre, tá? E, às vezes, em Porto Alegre, para ficar confinada num pequeno apartamento, com esse agalopito das ruas, né? Demorando 1 hora para chegar até aqui, porque as que tinham um caminhão de lixo, né? E o José Carlos estava louco tentando passar por cima do caminhão, tá? Bom. Então, o desenvolvimento de novos hábitos é um passo fundamental para essa saúde orgânica e a sua qualidade de vida. Então entra caminhada, corrida, ciclismo, natação, hidroginástica, musculação, já entraram então que as pessoas sabem o que tem que fazer. Tá? Já tem assim, a cultura já está melhor para isso aí. Tá? Seguinte. E entre as atividades físicas, então tem a musculação, que recebe todo um tratamento especial. Por quê? Porque ela atinge diretamente o osso para evitar a osteoporose. Seguinte. E simultaneamente, então, essas atividades físicas seriam, então, o sol, né? E a adoção de medidas para prevenção de quedas. E tudo que o laboratório oferece aquelas assim. Não deixar luz clara nos ambientes, não sei o quê. Eu até trouxe todos os calendários de expõe. Só que nos Japões, sempre quem já tem osteoporose. Tá? A vitamina D, pode passar o seguinte. Não existe, então, disponível no nosso comércio, né? A vitamina D, ela vem sempre agregada junto com o cálcio. Seguinte. Então, os níveis, então, estão associados a uma série de outros problemas também, não só direto com a osteoporose. Tá? Seguinte. Exercícios, então. Fortalecer os músculos tensores da coluna. Seguinte. Fortalecer os músculos das costas, estimulando a respiração profunda, e os músculos peitorais. Seguinte. Fortalecer os músculos extensores das costas. Pode passar. Isso aí então, só para exercício. Fortalecer os músculos abdominais com exercício isométrico, que é contraindicado isométrico, tá? Nas pacientes hipertensas cardiopáticas. E fortalecer os músculos extensores das costas, melhorando a qualidade dos quadris e dos joelhos. Fortalecer os músculos extensores das costas, os músculos abdominais. Essa é uma série de exercícios que pode ser feito. Pode passar o seguinte? Pode entrar aqui atrás. Obrigada. Na sequência, então, chamamos o Dr. Renato Menezes de Burr para nos falar sobre sono e osteoporose. Um tema pensado por ele. Já que ele acha eu... Interessante, estava na licença da criança. Falando? Esse tema, quando eu vi que estava na revista das Leaks, falando sobre osteoporose, eu liguei para a doutora Lia e perguntei se ela aceitava. Eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto, sobre sono e osteoporose, para ver se tinha alguma coisa que
que a gente pudesse comentar. E até mesmo, para minha surpresa, realmente existia alguma coisa relacionada entre sono e metabolismo ósseo. Existia sono e metabolismo. Esse é um assunto que eu não vi nem nos congressos comentarem, mas eu achei interessante, então a doutora Lia delicadamente aceitou que eu falasse sobre esse assunto. Então, só para iniciar rapidamente, o sono é um estado de relacionamento do corpo e da mente. Embora alguns estágios do sono REM, ele tem uma atividade muito grande. Nós temos o relaxamento total do nosso corpo, porém a mente funciona muito. Seguinte, o sono REM é aquela parte do sono onde há a síntese da proteína, fixação e consolidação da memória, repouso muscular e reposição dos neurotransmissores. Seguinte, esses neurotransmissores são aqueles que vão nos fazer permanecer ou despertos ou sonolentos. Isso dentre o equilíbrio dos neurotransmissores excitatórios e os neurotransmissores inibitórios, seguinte, que vão nos dar o nosso ciclo circadiano. Não pelo sol, mas pelo desaparecimento do sol, nossa retina percebe esse estímulo e, através de neurotransmissores, leva esse estímulo ao hipotálamo, que vai chegar à pineal, onde haverá a formação da melatonina. E a melatonina, ela vai fazendo um bloqueio cortical, onde vai nos levar à sonolência. Então, esse é o nosso ciclo circadiano. A melatonina tem um pico alto até as 2 horas da manhã e depois ela decresce durante toda a noite, onde o cortisol no despertar nos mantém desperto durante todo o dia. Bom, seguinte, sabemos que os animais, todos, cada um tem uma média de sono. O tigre, 15 horas, 16 horas, a girafa, 2 horas. O homem, em média, é 8 horas, 16 a 8 horas. O mais idoso, porque a sua pineal mais calcificada, formar menos melatonina, ele tem 6 horas de sono, enquanto que a criança pode ter no início até mesmo 16 horas de sono. Seguinte, muitos fatores interferem no nosso sono. Aí que nós vamos chegar no ponto onde vem o relacionamento. Então, fatores esses quais são? Os fatores psiquiátricos, depressão, estresse, seguinte, drogas, medicamentos hipnóticos, fazem dormir demais, né? Sedativos, calma, hipnóticos, sedativos, ou os estimulantes que fazem dormir de menos. Seguinte, algumas patologias, o hipertiroidismo, por exemplo, faz dormir demais, as enfermidades dolorosas não nos deixam dormir. Então, são uma série de fatores que atrapalham o nosso sono, dentre eles a apneia do sono. O que vem a ser a apneia do sono? A apneia do sono, pela Associação Americana de Medicina do Sono, é aquela interrupção, é uma falta de respiração durante 10 ou mais segundos durante o sono, que vem acompanhado de uma dessaturação, quer dizer, uma hipóxia em torno de 3 a 4% do estado inicial do sono, e acarretando microdespertares. Então, esse conjunto chama-se uma apneia do sono. Microdespertares são pequenos despertares na retomada da respiração, que vão de aproximadamente 3 a 15 segundos. Para entender isso, a relação com a osteoporose, seguinte. E o que pode acarretar essas apneias? As apneias acarretam uma série de enfermidades, que eu não vou descrevê-las, só vou citá-las. Insuficiência cardíaca, hipertensão, AVCs, etc. Dentre elas, a nossa osteoporose. Como ocorre? A apneia, ela provoca as dessaturações, provoca a hipóxia. A hipóxia aumenta o CO2, que vai estimular o seio carotídeo, estimula o hipotálamo. Esse hipotálamo manda estímulos simpáticos para a musculatura torácica, para a retomada da respiração e voltar a respirar novamente. Neste momento, existe um microdespertar. Com esse microdespertar, nós não percebemos que essa pequena duração
de média 10 segundos, somado várias vezes por hora, durante 8 horas, nos diminui o tempo total de sono. E esse tempo total de sono diminuído é que vai influir ocasionando a osteoporose, vai ajudar na osteoporose. Seguinte, sabemos, estatística que já foi falada, que 200 milhões de pessoas sofrem de osteoporose no mundo, 10 milhões de mulheres pós-menopausa, 9 milhões de fraturas osteoporosas ocorrem por ano. Estima-se que 3 a 4 vezes mais em 2050, deve ser porque nós todos vamos envelhecer mais, o mundo vai envelhecer, e é mais frequente nas mulheres após os 45 anos, pela baixa do estrogênio, obviamente. Então, eu só peguei alguns trabalhos, que existem muito poucos trabalhos a esse respeito, a maioria chineses e japoneses. Esse aqui é um trabalho que relaciona a apneia do sono com a desmineralização óssea. Então, o mecanismo é esse: a apneia provoca a hipóxia sanguínea, e teve trabalho de culturas de células ósseas em que a hipóxia ela aumenta a osteoclastiogênese, que é a absorção óssea, enquanto e diminui a osteogênese. Então tem trabalho publicado com isso. Então, com a hipóxia aumenta a osteoclastiogênese, diminui osteoblastos, os fatores aumentam os fatores de inflamação, eles alteram o metabolismo ósseo, levando à desmineralização óssea, consequência a osteoporose. É o seguinte. Então, nesse mesmo trabalho, pegaram 255 pacientes e, na filtração, deu 21 pacientes com apneia do sono, em média 54 anos, e 26 controles, em média 47 anos, onde foi avaliado a mineralização óssea e verificaram que estava mais baixa naqueles pacientes com apneia do sono. Foi verificada nas vértebras lombares e no local. Nesse mesmo trabalho foi citado Tomiyama, em 2008, 50 pacientes com apneia do sono e 15 controles. E entraram com a marcação da reabsorção óssea e verificaram que nesses pacientes com apneia do sono a reabsorção era muito maior. Depois do uso do CPAP, que é um aparelho que se usa para corrigir a apneia, 3 meses após houve uma pequena melhora. É importante citar que todos os trabalhos que eu vou falar aqui não são assim estatisticamente válidos, porque é mais em termos de pesquisas, ainda estão começando a ver, então falta um número maior para que seja validado. Esse outro é um trabalho chinês também, que vê a diminuição do sono relacionada com a escoliose lombar. Então, a fisiopatologia é mais ou menos essa: privação de sono produz um estresse, onde é liberado, a privação de sono que eu chamo, é menor que 6 horas, 5 horas por dia. Então, esse estresse libera glicocorticoides com a apoptose dos osteoblastos através de enzimas, então diminuindo osteoblastos e osteocitos, diminuindo a formação óssea. Inibe também os glicocorticoides, eles inibem a absorção óssea, gastrointestinal e renal do cálcio, levando à osteoporose. E essa privação de sono, alterando essa parte das citocinas, ela atinge na matriz óssea e vai acabar com a degeneração do disco intervertebral. E então tem mais chance esses pacientes de terem escoliose. Isso aí é um trabalho com uma amostragem muito pequena. Então, esse aqui é a associação entre a diminuição do sono e também, isso aqui foi feito, um trabalho feito em mulheres acima de 45 anos. Então, o metabolismo é basicamente o mesmo. Diminui o sono, tem o estresse, aumenta o glicocorticoide e vai inibir a osteogênese, aumenta também as citocinas, que vai, por fim, vai dar a redução da mineralização óssea, levando também a osteoporose. Esse trabalho que eu falei é feito com mulheres acima de 45 anos,
temos que ver que isso não é só aquele processo, tem a influência também na fase da menopausa, onde o estrogênio, que é o protetor da absorção gástrica, está diminuído. Tanto é que nas mulheres a incidência de osteoporose, as mulheres acima dos 45 meses, é 3 vezes maior que nos homens. Seguinte. Então, em resumo, é isso aqui. A diminuição do estrogênio, ele vai, independente de tirar a proteção óssea, ele vai causar aqueles fogachos. Esses fogachos vão causar nos micro despertares que as apneias causavam. Então, diminui o tempo total de sono com estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo desencadeia a má absorção do ósseo, desmineiração óssea, a osteoporose. E aqui é o último trabalho, esse aqui é o inverso, esse aqui não é a privação do sono. Esse trabalho desse japonês nos fala que o sono maior de 8 anos... 8 horas, desculpe. De 8 horas, conduz a maior probabilidade de osteoporose. Do jovem, o sono é importante, desde a criança, porque o hormônio do crescimento tem seu pico maior durante a noite. Mas no idoso, o hormônio do crescimento é muito mais reduzido. E a mineralização óssea, como já foi citado aqui, ela chega ao pico máximo aos 40 anos. A partir daí, começa a decrescer. Então, nesse trabalho mesmo, foi falado isso, que o maior risco, pessoas que dormem mais de 10 horas, têm o maior risco de quedas e fraturas ósseas, ou maior risco de fratura osteoporótica e quedas, você sabe. Então fica interrogado. Claro que a osteoporose está envolvida no meio, mas certamente não é o único fator de fraturas e osteoporose a desmineralização. Seguinte. Então, para resumir isso aqui, é o seguinte: no envelhecimento já vai diminuindo os osteoblastos e vai aumentando os osteoclastos. Isso é o natural. Sem atividade física, como já foi citado anteriormente, isso aí fica mais prejudicado. Então, vai levar à perda óssea. A ingesta de cálcio vai fazer uma menor absorção de cálcio, os paratormônios agem e reabsorção óssea. A falta de exposição de luz vai fazer com que a vitamina D é formada através da exposição de luz na pele. Aí é formada a vitamina D, que é importante no metabolismo do cálcio para a sua reabsorção. Então, ela não sendo formada, diminui cálcio e reabsorção. E o quarto fator é o estrogênio baixo, que também depende do cálcio e que leva à reabsorção. Seguinte. Então, nesse trabalho que eles falaram que o sono longo, o que ele acontece? O exercício físico e a exposição à luz melhora a reabsorção, a mineralização óssea. Então, com o aumento do sono, ele vai diminuir o tempo de atividade física, vai diminuir o tempo de exposição à luz, vai diminuir a síntese de vitamina D, a reabsorção óssea, levando à osteoporose. Isso é mais ou menos o que o trabalho quis demonstrar. Então, tanto a privação do sono como o sono excessivo, independente da causa, pode causar alguma forma de osteoporose, pode conduzir de alguma forma a osteoporose. Portanto, o ideal é se a gente dormisse de 6 a 8 horas diárias. Seguinte, importante para ter uma melhor qualidade de vida: atividade física, um sono restaurador, uma alimentação saudável. Isso é para ter a melhor qualidade de vida. Então, nós temos que ver o seguinte: como a osteoporose é multifatorial, não é só uma causa física, alimentar, etc., endócrina que causa. Então, quando formos falar em osteoporose na prevenção ou no tratamento, não devemos esquecer o sono. Embora esses trabalhos, exista muito pouco trabalho em cima disso, mas é de muita importância e é bom lembrar. Por isso eu curso. Vamos refletir. Para que não fiquem preocupados, o almoço ficou para
meia hora em função do atraso, que não foi por nossa culpa, e sim pela estrutura que nem microfone funcionava, etc. Ok? Chamamos agora, então, por favor, o Dr. Itamar Suquedo Canto, com o tema Consequências de Osteoporose. Inicialmente, eu queria saudar esta mobilização que nós fizemos, e foi feito pela doutora Lia, no sentido de que nós, nas nossas reuniões, trouxemos assuntos científicos, que a gente pudesse aproveitar as experiências de cada um dos colegas e trocarmos ideias. Nós temos sempre coisas a oferecer aos outros nas nossas, no nosso conhecimento, no nosso trabalho do dia a dia, nos nossos estudos. Seja qual for aquela ideia que nós tivemos, ela sempre poderá ser aproveitada por nós, mesmo nas nossas atividades médicas, recomendando coisas aos nossos pacientes e trazendo bem-estar para o mundo. Não gostava da intimidade. Intimidade específica. Não põe a net da sua, né? Fecha tudo. Lá do outro lado tem. É só casa. Não sei, não. Tem essas coisas. Não, Nada que um especialista. Bom, então, nós temos alguma coisa para falar. Nós por onde já vimos, então, já foi falado sobre a osteoporose, constitui também a doença oncológica óssea, que é classificada, como nós somos também, uma doença ósseo-metabólica. A função óssea é a função do mecanismo mecânica e protetora e metabólica em função do armazenamento do cálcio e do fósforo. Os tipos anatômicos, lembrando, nós tivemos primeiro na faculdade da anatomia, os tipos anatômicos dos ossos planos, os ossos chatos e os ossos longos. Os ossos longos são importantes para nós vamos considerar depois. Eles têm a cartilagem na superfície articular, as epífises são aqueles segmento próximo da extremidade, as metáfises mais inconvenientes, a diáfise que é o comprimento do osso, e nas crianças ainda, a formação óssea até estágio em torno dos 18 anos, aparece a placa de crescimento, que é onde desenvolve a fábrica do tecido ósseo para desenvolver. E, do ponto de vista do invólucro do osso, nós temos o periósteo, a parte externa, o osso cortical, a parte dura, e o tecido interno, o componente ósseo. E as células ósseas, que já foram faladas aqui, os osteoclastos são as células responsáveis pela degradação da matriz óssea, são células grandes, multinucleares. Os osteoclastos são as células construtoras, depois das células serem destruídas pelos osteoclastos. Os osteoclastos são os fabricantes de células novas, e os osteófitos são as células ósseas propriamente ditas. Fatores de risco também já foram falados, como a baixa questão de cálcio, baixo peso, dieta, restante calórica, alcoolismo, tudo isso nós vimos antes, e as entidades também, como o caso do hipotireoidismo, hipertireoidismo, hipertireoidismo na saúde de Cushing, na IRC e a renal, a má absorção do tesão, tudo isso já foi também comentado pelos colegas que antecederam. Os métodos para avaliação, da osteoporose,
Se faz um raio-x, dentro do raio-x convencional, a gente pode avaliar, evidentemente, proporcional àquela condição do paciente, faixa etária, nós vemos então a evidência de um grau maior ou menor de osteoporose. A tomografia computadorizada quantitativa, no caso do exame da cintilografia por rádios ópticos, também pode expressar grau de osteoporose. Quando necessário, em caráter de excepcionalismo, se faz a biópsia óssea, tá? E o balanço do cálcio, evidentemente, com a dosagem, se consegue ver a média de ingestão e excreção para saber a perda, o grau de perda do cálcio. Através dos exames de laboratoriais, que nós já vimos, então, a operação, por dizer, a hipercalcemia, né? E as mensurações corporais. Né? A densitometria óssea, que do mineral ósseo, isso já foi citado, mas pode citar um pouquinho mais adiante, que ela é feita no exame. Pacientes ficam com dificuldade de saber o que é a densitometria óssea. Às vezes eles pensam, eu quero fazer todo o corpo. Não, acontece o seguinte, isso aí, a nível explicativo do paciente, eu sempre eu faço uma comparação com a pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral vai nas cidades maiores, né? Por exemplo, Rio Grande, cidade grande, né? Pelotas, Santa Maria, então faz vê um número expressivo de pessoas e dão um resultado final. Então aquilo não quer dizer que vai ser exato, aquilo é uma pesquisa demonstrando a tendência. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se vê, exames sempre são feitos onde tem mais massa óssea, que é no corpo da vértebra e no quadril, no colo femoral. Né? E aí foi convencionado de se dar um valor chamado T-score, que é comparativo com adulto jovem e aquele está no máximo da massa óssea. E o Z-score é quando se faz um comparativo com pessoas do mesmo sexo e também o valor da faixa etária bem mais próximo da comparação da pessoa que está sendo examinada. E os valores, então, foi convencionado de então, 2,5 até menos 1, o normal de menos 1 a menos 2,5 osteopenia, e acima disso, ou abaixo disso seria osteoporose. Então, todos nós que somos com a densitometria sabemos, então, de o que avaliar, o que tirar desse dado, quando nos é informado pelo exame. O tratamento da osteoporose, nos consultórios. O tempo mínimo é cada 2 anos, não pode ser feito anual? Não, poder pode. A indicação, realmente, não vai ser expressivo. Não muda muito. Não vai ser expressivo, não vai dar nada, e vai ser um custo sem razão. Né? Então, quando o paciente diz, mas eu fiz no ano passado, eu tenho aqui. Não, isso aí desorienta, sabe? Assim, não vai ser 2 ou 3 anos, dependendo do resultado que tiver. Aparecer alguém com exame praticamente normal, não tem razão de fazer daqui a 2 anos. Bom, o tratamento usado pelos bifosfonatos, eles têm ação vitória na absorção óssea pelos nossos clássicos, isso é natural. Os olendronatos, a partir do passo dos olendrônicos, em geral é feito exatamente com aplicação anual. Depois vemos resindronatos, alendronatos e mandronatos, que são aqueles que se indicam em geral para serem os fixadores. Eu digo, um muro, uma parede que tem entre seus tijolos, suas células, que está caindo um pouco o cimento que está ali. Então, alguma coisa que se faz no sentido de manter o cimento junto, mantendo as células em tecido. Então, o bifosfonato, a gente atua tendo a proliferação celular ordenada, no caso benigna, ou desordenada maligna. Então, eles inibem
tá? E a angiogênese tumoral. O biofosfonato também tem utilização na área da pneumologia, também para as lesões ósseas. Seguinte. Na que é a reposição hormonal, que eu já fui tudo falado, através dos estrógenos, estradiol, do desenvolvimento, isso também tem que ser cuidado. Eu sou a pessoa que mexe na ginecologia, sabe muito bem quando tem que se associar com a progesterona, para diminuir o risco, né, os dalonicifianos. Na reposição hormonal masculina, usa a testosterona. Aliás, isso sempre foi discutido, vai ser claramente discutido, se a quando utilizar, quando fazer a reposição hormonal, e os homens têm uma resistência grande de enfrentar, porque realmente não faz os exames de avaliação da testosterona livre, testosterona total, para ver a necessidade de uma reposição dentro dos padrões normais. Então, os exercícios físicos já foram implantados, né? Eu digo de forma moderada, porque tem que ser proporcional à faixa etária dos pacientes. Nós estamos tratando da osteoporose, os nossos pacientes são pacientes com mais idade. E é importante fazer um controle de observação entre os exames periódicos. Nós temos a necessidade de fazer um controle medicamentoso de suplementação. Bom, aqui então, assim, chegando bem na nossa área, as consequências da osteoporose. Os maiores gravidades estão as fraturas da região proximal do fêmur e a região torno-lombar, a região distal do rádio e a região proximal do úmero. Mecanismo das fraturas. Se sabe que muitas vezes acontece a queda seguida de fratura, ou, em casos mais raros, a fratura. Imaginando, os pés fixos, o movimento rotacional do corpo pode fraturar e depois seguir a queda. A prevalência do sexo feminino já foi citado. As quedas sobre os membros superiores estendidos, foi aquela imagem que a doutora colocou, mostrou exatamente o que se cita aqui. Os punhos em extensão, a mão espalmada, há uma tendência maior de fraturas distais dos ossos do antebraço e também na fratura proximal do úmero. Aí eu citei que era o movimento rotacional do úmero inferior e dos pés são motivos fixos. O movimento rotacional do idoso acontece isso e pode trazer fraturas. São fraturas do colo, do fêmur e na região trochanteriana. As quedas sentado desenvolvem fraturas da coluna lombar e das últimas vértebras da coluna dorsal, né, T11 e T12. E a fragilidade óssea, né, surge, também foi citado, o professor comentou, a orientação e o exercício de flexão do paciente idoso faz com que o corpo vertebral e até a postura equivocada, são as pessoas idosas que ficam em flexão do tronco, o corpo vertebral, pela fragilidade óssea, pela osteoporose, vai provocando um acunhamento em que a região, a face anterior, se aproxima e forma uma cunha no corpo da vértebra. O exame físico do paciente que tenha tido uma queda, sempre isso é fundamental, é físico, o exame físico, todos os casos de fratura, a dor local intensa e aumento do volume da região afetada, limitação dos movimentos, membro superior e membro inferior, e incapacidade funcional, né, em condições de ter ocular em função da dor. E traz um segmento tóraco-lombar, além da palpação, da queixa dolorosa localizada, a indicação do paciente, então qualquer mobilização, mesmo no sentido lateral, ele pode trazer uma alteração de dor. Já se sabe, já foi citado aqui, os riscos de fraturas, em especial de fratura de diólogo no primeiro ano, depois é caso de situação, doutora também, e as fraturas são mais ainda nas fraturas trochanterianas, mais que na fratura do colo. O risco de óbito é maior. E isso nós temos que fazer no tratamento
pacientes operados com fratura do quadril, os casos de ósseo em síntese, mesmo de artroplastia, é imperioso o uso das medidas profiláticas mecânicas. Logo após o operatório imediato, se põe o DPSI, que é o dispositivo pneumático compressor intermitente, que faz o operatório imediato, e as meias elásticas após o operatório cardíaco. Esse aparelho, ele é colocado logo em seguida para fazer estimulação do movimento da panturrilha, simulando uma caminhada. A formação de trombo, nós sabemos que isso pode dar a distância, para provocar tanto o água como a embolia gasosa, desenvolvendo o movimento pulmonar. As fraturas dos membros superiores podem ser tratadas de tratamento, tanto pode ser de forma conservadora ou de forma cirúrgica. Já as fraturas dos membros inferiores, elas quase sempre são cirúrgicas. E as estatísticas do músculo já foram citadas também aqui, que vai haver um aumento disso evidente, uma consideração seguinte. Os cuidados preventivos, isso aí, o senhor trabalha com os geriatras, mesmo o pessoal, os colegas que trabalham com pacientes idosos, nas suas clínicas, tem esse elemento no todo do orçamento. Falseados consulados de borracha, isso é muito importante a gente orientar e até mesmo fornecer aos pacientes dados sobre isso, não foram escritos, que eles possam levar esses cuidados em casa. Evitar o uso de chinelos, evitar usar bengalas sempre necessário, porque é mais uma forma de apoio fundamental. Cuidados com pisos negativos, isso é muito importante. Não se trata, não se cuida, às vezes, o piso que está molhado, principalmente na cozinha, numa área, e as pessoas podem ter uma queda em função disso. Dentro das residências, o apoio com barras, então, de apoio, especial dentro do banheiro, dentro do box, e também dentro do lado da sanitária. O banco de apoio é importante dentro do banheiro, para que o paciente possa fazer sentado lá para secar os pés e as pernas. Uma luz noturna, em sequência, no quarto, com as luzes pequenas, no que leve os pacientes até o banheiro, com muitos cuidados e orientação, e não fazer isso no escuro. Outro cuidado que é fundamental, os obstáculos que podem existir em percussão, nos casos dos fios elétricos, fios de telefone, as cortinas prolongadas, e mesmo os animais caseiros, como gatos e cachorros, e se as pessoas tropeçam, um idoso levantam contra um obstáculo nesse sentido, tem risco. Os tapetes nas casas de idosos também é outro problema, assim como os pisos irregulares, os tipos de níveis, esses níveis que os arquitetos, eu acho que gostavam, acho que eu não gosto tanto de fazer um degrauzinho dentro de casa sem necessidade nenhuma, o risco. Então, e além disso, nós temos que dar atenção ao déficit dos móveis idosos, além dos controle de medicamentos de uso contínuo que possam provocar as doenças. E isso que nós, raciocinando, nós vamos ver uma série de coisas que podem ocorrer e nós temos que sempre tratar da prevenção das quedas. Aqui só eu coloquei a imagem para citar aqui as fraturas, então, aqui, ó. Elas são da metáfise e são fraturas graves para articulação e alimentação, muito dolorosas, essas quedas, como você vai queda palmada. Isso desenvolve aqui, a fratura pode ser articular, quando a fratura articular é muito mais grave, mas quando a fratura da metáfise não pode ter um tratamento conservador ou promover um tratamento cirúrgico quando se fixa. Então, a fratura da ulna, ela é uma expressão, acompanha muitas vezes a fratura do rádio, mas ela não é expressiva. Seguinte, mas só para lembrar das fraturas do corpo vertebral, que vejam a imagem do corpo vertebral, ela é maior, a massa óssea é maior, e as fraturas por queda sentada, em geral, elas ocorrem em torno de T11, T12 e mais em L1, L2 e algumas vezes em L3. Então a imagem do perfil também mostra aqui. E uma coisa que é importante, isso convém lembrar, que aqui, ó, na região do saco,
que a partir daqui tem uma articulação com ilíaco para um lado e ilíaco para o outro, de forma bacia. E muitas vezes os pacientes têm dor na coluna e elas são tratadas em função da coluna do idoso, quando ele tem algum processo desenvolvido na sua região da sacroiliaca. Por isso, tem importância fundamental de fazer um exame físico adequado para chegar a essa conclusão. Aqui é uma imagem do livro que a gente propôs do Frank Netter, que expressa muito bem com clareza a imagem do que a gente quer demonstrar. Então aqui nós temos o quadril, aqui o acetábulo, que faz parte do tempo, né, que faz parte da bacia, aqui a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, e a partir daqui a região trocantérica, onde tem o trocânter maior e o trocânter menor. A partir dali, a região subtrocantérica e a diáfise do fêmur. E aqui é importante que a gente vê ali, ó, tem um ligamento redondo, um ligamento foveolar, onde tem a artéria, que faz uma nutrição. A nutrição não é normal, mas quando aqui vejo isso aqui, é um vácuo dentro do ligamento. Eu insisto muito com os pacientes para evitar, menos, mas o movimento de cruzar as pernas, fazer um movimento rotacional da cabeça do fêmur, faz esse ligamento virar uma ampulheta. E à medida que ele vira uma ampulheta, diminui a passagem de sangue da cabeça. Além de que o movimento rotacional faz com que haja uma pressão maior no lábio em cima, no acetábulo, pressionando e desgastando e formando uma esclerose subcondral aqui em cima dessa região. Aqui tem mais as artérias retinaculares que vêm ali e nutrem o colo do fêmur. Então, as fraturas do colo do fêmur, elas são fraturas subcapital, já classificadas assim, subcapital embaixo do colo, embaixo da cabeça, dito, né? A fratura aqui transcervicais, através do colo, e as bases cervicais. E as fraturas chamadas trocantéricas, que vêm na região do trocânter e do trocânter menor. Eu tenho uma implicação desse trocânter menor, porque eu acho que é o seguinte, isso aí eu acho que foi uma falha no criador. Ele deve ter começado a colocar aqui, ó, teve a intenção de colocar aqui uma mão francesa para não quebrar. E ele se esqueceu. Bom, então, as fraturas trocantéricas são extremamente graves. As fraturas do quadril, dessa do quadril dessa cidade, hoje, elas são tratadas mais no passado, se fixava um prego, placa aqui, ou prego somente, porque esse prego transmite pedras sem querer antigamente, e aqui, mas isso tudo foi superado em função de que, às vezes, da fratura em que já eram pesados os vasos, já diminuía a chegada do afluxo de sangue na cabeça femoral. Isso foi o que restava de circulação, muitas vezes o prego que ia levando aqui para fixar, terminava nos vasos negativos. Então, hoje se faz realmente a substituição da cabeça, se resseca toda essa região e faz aqui dentro a colocação da prótese da manipulação. Né? Seguinte, aqui ó, eu estou mostrando essa imagem, que é uma fratura do colo do fêmur, veja aqui ó, a perda da linha de formação do colo, a curva de formação do colo. Esse caso é recente, um colega nosso, né, que é muito bom amigo, meu colega, já conhece muitos anos, comigo, e ele me liga para o consultório, que tinha caído na rua, está com 83 anos, e ele pegou fratura. E a primeira coisa que a gente começou foi o quadril. E ele disse que estou em casa, porque eu saio de casa. E aí fui no outro plano para conseguir vaga hospitalar, mesmo com o convênio. Você gostaria de ter um problema social que eu tive que me envolver bastante para coisa natural. Mas então, esse caso típico, então foi indicado uma artroplasia, nós construímos um drenário naquele dia, no dia seguinte foi feita
a artroplastia, que é a substituição. Então aqui, ó, se faz a nivelação aqui da região para receber o talo da prótese, aqui próximo com cabeça removível, né? E ali em cima o teto, o neoteto fica de substituição de artroplastia total, que é feita no teto, em cima e na região femoral, a chamada prótese femoral. Porque mais essa imagem aqui, para citar, quando nós tivemos uma suspeita, né? Passa depois Dois para trás? Isso aqui dá para ver o dado clínico que a gente tem, que é conhecido, todos aqueles que passam por nós passamos nos ambulatórios de pronto-socorro. Há um encurtamento à medida que fratura, o segmento distal sobe e traz um encurtamento, medida comparativa com o outro lado, se vê essa suspeita da fratura. E além do mais, se torna mais evidente o pequeno trocante, porque é um movimento rotacional, chamada rotação externa do membro inferior. Roda externamente, se você encontrar rotação externa e um encurtamento, evidentemente está caracterizado a fratura. Isso aí. Muito obrigado. Chamamos então o Dr. Luiz José Vale Duarte para nos falar sobre alimentação na prevenção, osteopenia e na osteoporose. Eu havia dito, Dr. Vale, que o senhor teria mais tempo, mas na verdade não, o tempo curto. Bom, a minha experiência é muito grande, porque sempre como todos vocês já tiveram aula fantástica sobre o que é osteoporose, acho que o que ficou mais claro e mais importante é que tem que se fazer a prevenção. Eu não sei, a minha... Está colocado aí o meu... Já tinha colocado, doutor Vale? Eu sei, aí deixei. É o CD. Ah, o CD. É um CD. O meu é do tempo antigo. E como é do tempo antigo, eu trouxe aqui... O meu agora é CD e DVD. Porém, como agora a coisa já está na mente do pendrive, né? As coisas são... Como eu sei por experiência própria, e como eu fui coordenador da merenda escolar durante 12 anos da minha vida, e eu tinha oportunidade de falar em várias oportunidades, sobrava para mim o final da palestra, que geralmente ocorria no horário que a turma queria era sair correndo para ir almoçar. Então eu aprendi que quanto menos a gente falar e disser, é melhor agora nesse momento. Mas o que eu queria, eu trouxe aqui um slide que eu tentei conseguir que me passasse em quadro CD e não consegui. E como isso é a única coisa que eu imaginei que eu devesse mostrar aqui, eu pedi para uma doutora que é dentista e que tem nos acompanhado aqui em todas as palestras que nós temos participado. Não, todas não teve. Que ela me trouxesse o que eu não... Ela agora não, ela me mostrou aqui o que eu não consegui. E casualmente isso é a experiência dela. Vai ser difícil vocês verem, mas ela vai permitir que passe, porque aqui está a única coisa que eu queria apresentar aqui, que é um slide de uma mãe dando de mamar na sala de parto. Vocês não podem imaginar quais foram as dificuldades que eu, nessa minha vida, tive para superar problemas. Qual é o problema principal? É que ninguém numa fase
falava em aleitamento materno. Então, o que eu queria fazer hoje é isso. Tudo que eu posso dizer sobre a alimentação está na dependência da prevenção. E esta se vai fazer através do aleitamento materno. E para grande satisfação minha, essa colega dentista aqui me trouxe umas fotos dela amamentando os seus gêmeos. E como era a única foto que eu poderia mostrar para vocês aqui, está ali um dos nenê dando a sua sucção e o... esse aqui. Não, aquele ele está mamando e o outro está apreciando ele mamar. Eu acho que é pitutinho. Não, o outro vai dar uma atenção e... Eu vou passar isso aí para vocês. E tu conseguiu passar ali? Então, como a responsabilidade de tudo ficou comigo. Por que comigo? Porque todos disseram que a base é a alimentação. Saudável funcional, vai. É o saudável. E tem, aqui nós vamos passar só rapidamente. Porque todo mundo acha que a alimentação é algo tão conhecido que ninguém dá aquela importância que ela teria que ser. E eu vou dizer por quê. Desculpem que eu vou fazer umas queixas. Quando eu fechei o meu consultório, eu tinha um pôster de uma mãe dando de mamar. Esse pôster para mim era a coisa mais importante que eu considerava que eu tinha na minha clínica. Todo cliente meu, ao sair da minha sala de exame, obrigatoriamente dava de cara uma mãe dando de mamar. E esse pôster eu dei para o Rios, quando eu fechei o consultório. E imaginei que lá no Vida Solidária ele devia estar. Sumiu, desapareceu, alguém gostou muito de certo, levou para casa, ou simplesmente não valorizaram. Mas a queixa que eu vou fazer é que não tem nenhuma daquelas salas uma mãe dando de mamar. Por senão eu já tinha trazido aqui, né, uma coisa para vocês verem. Então eu acho que tudo começa, e por isso eu gostei muito do que o nosso colega pediatra apresentou, porque esta é realmente a coisa. Então eu vou só dar uns toques para vocês, no sentido de dizer que tudo está relacionado com a alimentação saudável. Que o que deram aqui espetacularmente, e terminou com uma aula maravilhosa do meu ortopedista atual, né, sobre, graças a Deus, não tenho fraturas nenhuma aí, sobre as consequências mais graves. E me ensinou uma coisa importantíssima, que na minha família, as pessoas que viveram com mais de 80 anos, morreram por embolia pulmonar após uma fratura do fêmur. Bom, pode passar, vamos passar várias coisas, vai passando, que eu já dei a palestra aqui sobre isso. O importante é conhecer a valorização dos alimentos. Seguinte, vai passando, que não é isso que eu quero mostrar. Vai passando. Vou para lá. Isso aqui eu não vou nem explicar, vamos adiante. O importante é saber que nas proteínas tem alimentos como a gelatina, que tem 85% de porcentagem. E o leite humano tem 1,2%. Logo, a gelatina deveria ser dada para todas as crianças. Só que, bota aquela anterior. Essa aqui mostra uma proteína completa, uma proteína incompleta e uma correção da proteína. Por que isso aqui é importante?
Porque se não tiver os aminoácidos nas quantidades necessárias, não adianta ter uma grande proporção. E a gelatina, faltam 2 aminoácidos. Logo, da gelatina, com 85% de proteína, é absolutamente... Quer passar o seguinte agora? Vale 0 de absorção. E o leite materno, que é o que eu estou insistindo, tem 100% de absorção. Então veja como isso é importante. E agora vem outra queixa. Vocês veem que eu fiz isso aqui na Unimaria. Nós temos algo que é extremamente importante aqui na Unimaria, que é o nosso exame AMREX. E eu perguntei, o que tem sobre nutrição? Nada. O que me disseram? No programa do MEC não existe nada sobre a nutrição na programação da Faculdade de Medicina. Vocês veem como a coisa é complicada, né? Então, por isso eu quero aproveitar aqui e dizer que quando eu ouço assim, queixa de que nós médicos estamos perdendo assim, aquela posição maravilhosa que nós tínhamos de ser os maiores de tudo, né? Porque nós estamos deixando todo o resto da turma passar para frente daquilo que nós tínhamos. A doutora aqui me ajudou, a dentista, quando ela falou no exercício. Quando eu vou mostrar aqui o que todos vocês disseram da importância do exercício. E por quê? Porque ela disse que até a mastigação é um exercício importante. Seguinte, agora é só para mostrar uma figurinha. Pode passar? Isso aqui é um negócio que todo mundo quer. Evidentemente, não é a alimentação mais saudável, mas é apenas para mostrar aquelas partes que eu não quis explicar ali, que são proteínas, carboidratos e gorduras. E existem, assim como tem ácidos aminoácidos essenciais, existe também gorduras, ácidos gráficos essenciais, que não podem deixar de ter. Seguinte. Essa hora para compartilhar isso. Vamos lá. Aí vem as gorduras saturadas, não vou discutir isso. Vem as gorduras trans, que todo mundo ouve falar hoje. E vem os famosos ômega 3 e ômega 6. E aí o que acontece? Que está se dando remédios, cápsulas, para substituir o ômega 3, quando o que a gente tem que dar é um alimento. E aí então eu fui muito atacado durante uma parte da minha vida, porque eu recomendava aos idosos que comessem ovo, que era contraindicado pelos cardiologistas, e carne vermelha. E aí a turma tinha insuficiência de ferro, porque ali é a maior fonte de ferro. E hoje, uma das páginas do meu livro é só o ovo, a outra é a carne vermelha, exatamente para mostrar a importância disso. E então, nós temos que dar através do alimento. Seguinte. Pode passar outro. E aqui, então, saber que todas as gorduras têm valores e, em termos de obesidade, corta-se fora tudo e, no fim, o indivíduo fica sem receber as gorduras essenciais. Seguinte. Um dos problemas que eu enfrentei no meu consultório, desculpe o pediatra, é que me mandavam recados por escrito que o paciente estava com colesterol aumentado. E aí a primeira coisa que fizeram foi mandar tomar leite desnatado. Então as crianças não melhoravam. Quando eu comecei a dar frutas e verduras para elas loucas, ajeitaram completamente a coisa. E aí isso tudo para dizer que lá na osteoporose
apresenta exatamente a mesma coisa. E o fitosterol que tem nas verduras é que vai fazer baixo o colesterol. Mais uma. Vitamina A, todo mundo receita. Vitamina A, só que o único, a vitamina A existe apenas nos alimentos de origem animal. O que temos é uma distribuição da formação da vitamina A. Seguinte. Tá bom? Uma saladinha assim, né? Seguinte. Seguinte. E aqui vem o grande problema. O cálcio, não vou dizer que todo mundo disse isso. E aqui um osso osteoporoso, um osso normal. E o que precisa fazer, o que é? Está lá o bonequinho fazendo. É o exercício, que foi a doutora falou o tempo todo sobre exercício. Seguinte. Alimentos em que nós vamos encontrar o cálcio. Está aí, para vocês verem. E é claro, como foi dito, os alimentos lácteos. Seguinte, vitamina D. Realmente é difícil encontrar a vitamina D. E essa é uma pergunta que eu ia te fazer, mas tu não botou ali que devia tomar vitamina D. Eu não posso fazer tudo? Não, mas não é isso. É porque eu sou contra o da vitamina D. E aí vem a coisa que tu diz que as crianças têm que receber. O que nós temos que fazer é alimentos que contêm isso. E nada melhor do que o leite. Eu posso dizer para vocês, quando chefe da merenda escolar, eu tive um apelido Dr. Leite. Porque eu insistia muito no leite, começando pelo leite materno e pelo outro leite. Seguinte, ferro, eu falei agora sobre o problema para os idosos. Seguinte, a pirâmide da alimentação. No início eu mostrei a roda dos alimentos. Os meus primeiros livros tinham na capa a roda dos alimentos. Aí inventaram a pirâmide. Nada contra, ela está toda certinha. Porém, começaram a botar remédios dentro da pirâmide da alimentação. Já não é o que interessava, não pode botar. Seguinte. E, finalizando, o que se deve fazer? Coma de tudo sem comer tudo. Mexa-se. Depois da belíssima aula dada sobre a importância do exercício, eu só deixei para botar isso. Procure a orientação de um profissional da educação física, coma bastante frutas, legumes, verduras, não conte caloria desses alimentos, nunca cometa excessos de nenhum tipo, nem de alimentos funcionais, nem de exercício. E as leis da alimentação que diz como é que a gente deve comer. Seguinte, está terminando, pode passar isso. Esse é um exemplo de uma dieta. Mas o importante é que a gente tenha uma alimentação que contenha todos os elementos e as vitaminas. Seguinte, mexa-se. Depois da belíssima aula sobre exercício, basta ficar com o nome de exercício. E aí vem a mesma coisa. Eu tenho medo quando eu vejo as prescrições que fazem para os jovens, etc., de remédios, quando o que eles precisam é se alimentar corretamente. E aí se dá, por isso mostrei aquela questão das proteínas, taxa exagerada de alimentos proteicos, que não é a solução para isso. Nenhuma dieta acima de 25% de proteínas, numa dieta que o normal é 15%, não devem ser utilizadas. E para terminar com toda a desculpa que eu vou fazer, tudo que eu poderia dizer para vocês, eu consegui colocar nos meus 2 atuais livros, que é Coma de Tudo Sem Comer Tudo, que diz uma coisa muito simples. Nada deve ser proibido,
deve-se saber como a gente deve utilizar. E os alimentos funcionais, que é outro livro que apresenta os alimentos para diversas coisas, apresenta páginas assim, como, por exemplo, só o ovo, o leite, etc., onde a gente pode ter uma orientação. Não sei se termina. E aqui a base, depois de tudo que vocês disseram, por que eu vou repetir tudo isso? É dizer que a nutrição correta durante a vida é um fator essencial para determinar a qualidade de vida que uma pessoa poderá esperar nos anos mais avançados. Era isso. Eu gostaria de entregar uma lembrança, então, dos nossos fóruns. Eu vou entregar para o Dr. Vargas, já que está aqui agora. Muito obrigada. Obrigado. Essa bilhete de exploração.